Fala, galera! Vamos adentrar a sala. Desculpa a minha pequena demora aí, viu? Desculpa a minha demora. Estava gravando um vídeo aqui e, por favor, podem entrar na sala. Hoje é um assunto bem sossegado, né? Misturas gasosas. Eu espero que você tenha assistido aquele primeiro, né, da equação geral e o último da equação de Clapeyron, porque agora a gente vai usar tudo isso daí, só que numa mistura gasosa. Legal? Deixa eu só ver se tem mais, né, pessoas chegando aqui para a nossa aula. Estou vendo que tem uma presença ilustre aqui, né, do professor Felipe Henrique. Vou aproveitar que eu tenho esse contato com você. Hoje nós temos tênis às 4 da tarde, viu? Não vai esquecer. Então, gente, ó. Moçada. Então tá aí um minutinho, né, para você se arrumar. Eu acho que já. Coronavírus, filho, não pode ter tênis, não. Não, mas é uma quadra particular que nós temos aí, não tem problema não. Não tem interação com pessoas, não tem aglomeração, não. É verdade. Tem quadra em casa. Gente, falando nisso, antes que eu me esqueça, hoje às 7 horas da noite, né? Tem um desafio, viu? Homens contra mulheres. Beleza? Já vou até adiantar para você, não é só coisa que a gente estudou, não, viu? Tem matéria de química que nós não estudamos ainda. Eu passo pela química como um todo, e aí vai ser homens contra mulheres, valendo o chocolate para a equipe que ganhar. Legal? Bom, então vamos lá, galera. Seguinte, ó. Hoje a gente vai trabalhar com misturas gasosas. É bem tranquilo também. Se você puder ficar com uma calculadora perto de você aí, nós vamos ter que fazer alguns trabalhos aqui, né? E eu preciso de algumas contas. Tá certo? Então, ó, detalhe. Uma mistura gasosa. Primeira informação que eu estou te passando. Uma mistura gasosa, ela comporta-se como se fosse um único gás. Legal? Então, ó, já mantenha essa informação aí no seu cérebro, na sua cabeça. Uma mistura gasosa, ela tem comportamento exatamente igual a um único gás. Por exemplo, ó, um único gás exerce uma pressão, ocupa um volume e tem uma temperatura. Pessoal, a mistura gasosa tem o mesmo comportamento. Ela vai exercer uma pressão, ela vai ocupar um volume e ela vai ter uma temperatura. Certo? Quando eu tenho um único gás, eu vou ter o número de mols desse único gás. Agora, se eu tiver uma mistura gasosa, lá dentro eu vou ter uma somatória de mol. Ok? Então, a única diferença da mistura para o único gás é que na mistura eu tenho só um gás, eu vou usar o N dele na formulinha, né? E quando eu tenho uma mistura, eu vou somar os números de mols de cada componente que eu tenho na mistura. Tá claro, pessoal? Beleza? Agora, eu vou mostrar para você um esqueminha do que eu estou falando para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui em cima eu tenho um gás A, ó, ele está sozinho, então aqui não é mistura gasosa. À direita eu tenho um gás B, ele está sozinho, ok? E não é mistura gasosa. Eu vou passar os dois para um terceiro recipiente. Aqui, ó. Se eu fizer isso, aí eu vou criar a mistura gasosa. Então, quando eu tenho um único gás, são aquelas equações que eu já passei para você. Agora, quando eu tenho uma mistura gasosa, são essas equações que a gente vai trabalhar hoje aqui com você. Eu só queria chamar a sua atenção, por enquanto, pelo seguinte, ó, esse desenho está muito bem explicado. Quantas moléculas eu tenho aqui? 3 moléculas. O gás está sozinho e eu tenho 3 moléculas dele. À direita, eu tenho um gás sozinho também, diferente, né? E eu tenho 3 moléculas desse outro gás. Gente, eu vou juntar todas as moléculas daqui e daqui nesse recipiente. Então, eu vou continuar tendo as 3 moléculas que estavam lá, mais as 3 moléculas que eu, né, tinha no segundo recipiente. Então, a mistura é A mais B. O número de moléculas aqui da mistura vai ser o que eu tinha aqui mais o que eu tinha aqui. Elas estão todas misturadas aqui. Legal ou não?
Então, deixa eu te mostrar uma tela aqui agora. E eu vou te mostrar normalmente essa teoria aqui, ó, normalmente, como ela costuma cair em provas. Esse aqui é o jeito mais comum de aparecer em provas. Ele faz o seguinte, ele pega 2 tubos comunicantes e coloca um gás em cada compartimento e a válvula está fechada, certo? Então aqui nós temos uma torneira, né, uma válvula, e ela está fechada. Você tem um gás aqui à esquerda, tem um gás à direita. Tranquilo? Por enquanto você não tem os gases misturados. A válvula está fechada. Eu vou abrir a válvula. Quando eu abrir a válvula, gente, eu vou ter uma mistura gasosa, porque a gente aprendeu que um gás ocupa todo o volume que você fornece a ele. Quando você abre a válvula, você está dando mais volume para o gás, ele vai ocupar todo esse volume. E um detalhe, viu? Todo gás é homogêneo. Toda mistura gasosa é homogênea, tá? Então, você vai ter o mesmo tanto de moléculas de um lado, o mesmo tanto de moléculas do outro, porque você vai ter uma mistura homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Bom, então, gente, ó, eu vou dar uma insistida aqui, porque é legal você ter isso na sua cabeça. Ó, os gases estão separados e eu vou colocar os 2 gases, ou 3 ou 4, num único recipiente. Então, eu vou criar uma mistura gasosa. Eu posso colocar os recipientes separados e depois apresentar a mistura pronta, ou pode aparecer assim. Ele fecha a válvula e deixa os gases separados, depois ele abre a válvula e deixa os gases misturados, né? E faz a mistura gasosa. Certinho? Bom, agora, gente, por favor, presta atenção que eu vou passar para você qual é a formulinha que você usa quando faz uma mistura gasosa. Então, vamos lá. Você sabe que a equação de Clapeyron, ela diz que PV é igual a nRT, tá? Se eu passar esse RT para lá dividindo, eu vou isolar o N. Então, o N, o número de mols, é P vezes V sobre RT. Isolei o N. Joia? Bom, eu não falei para você que o gás que estava aqui, o que estava aqui, eles vieram para cá? Então, o número de mols que eu tenho aqui é a soma desse daqui com esse daqui. Aqui, ó. O N da mistura é o N do primeiro gás mais o N do segundo gás. Se eu tivesse usado 3 gases, né, seria mais NC. Se fosse 4, mais... E assim vai. O importante é você saber que o N da mistura, a massa que tem na mistura, ou o número de mols da mistura, é o N do primeiro, mais o N do segundo, mais o N do terceiro, e assim vai. Só que aí, no lugar do N, eu posso substituir essa equação aqui, ó. Certo? Então, olha o que eu fiz, ó. N da mistura é isso daqui, ó. É aquela formulinha que veio para cá. O N do A, o N do B. Só que o R é igual para todo mundo. Então, eu posso cancelar esse R aqui. Gente, eu chego na fórmula que você vai usar quando você faz uma mistura gasosa. Entendeu ou não? Agora, um detalhezinho. Como é que eu vou saber que é esta fórmula que eu devo usar? Porque vai ter uma outra depois, que eu vou te passar. Não sei se dá tempo hoje, mas eu vou te passar uma outra fórmula depois. Como é que eu vou saber que é essa fórmula que eu vou usar? Gente, me ajuda. Você vai usar essa fórmula aqui quando você tiver um gás misturado, só que você tem que conhecer como eles eram quando estavam separados. Então, eu sabia a pressão de A, o volume de A, a temperatura de A antes de misturar. Eu sabia também tudo de B antes de misturar. Ok? Então, eu sei antes de misturar, depois eu vou calcular na mistura que eu fiz. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que eu saiba a pressão, o volume e a temperatura aqui e aqui. Gente, antes de misturar, eu já sei o que tem, né, de cada um. Então, nesse caso aqui, eu poderia usar essa formulinha aqui. Tudo bem? Então, ó, eu vou, assim, eu sei que eu repito muito e acaba te enchendo o saco, mas eu vou dar uma enfatizada aqui. Ó, se eu sei as condições dos gases que eu misturei antes de misturar, eu posso usar essa fórmula aqui. Tá bom? Eu vou até destacar ela aqui, ó. A pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura é igual a pressão do gás A
antes de misturar, vezes o volume do gás A antes de misturar, sobre a temperatura do gás A antes de misturar, mais PB, VB sobre TB. Se fossem 3 gases, mais PC, VC, TC, e assim vai. Eu até coloquei aqui, ó, usada quando conhecem-se as condições dos gases antes de serem misturados. Então, antes de misturar, eu sabia as condições. Então, eu vou poder usar a equação geral para misturas. Certo, pessoal? Agora, observações. A pressão, nessa formulinha, pode entrar em qualquer unidade, desde que todas elas sejam iguais. O volume pode entrar em qualquer unidade, desde que todos eles sejam iguais. Agora, pessoal, a temperatura sempre em Kelvin. Temperatura em forma de gases, você só pode usar em Kelvin. Beleza? Agora, deixa eu só te mostrar um trem aqui. Ó, é um exercício, gente. O exercício é o seguinte, ó, no esquema abaixo, inicialmente, a torneira está fechada, né? E as temperaturas são iguais. Então, a temperatura no primeiro e no segundo é a mesma, são iguais. Aí ele fala assim, ó, calcule a pressão total no sistema depois de aberto a torneira, supondo que não haja variação de temperatura. Então, eu tenho os gases separados por uma válvula, né, por uma torneira, legal? E a temperatura dos dois é a mesma. Eu vou abrir a torneira, eles vão se misturar, só que a temperatura não vai variar. Eu quero saber o seguinte, depois que eu abrir a torneira, qual vai ser a pressão total no sistema? Pessoal, um minutinho para você resolver para mim. Pode fazer aí para mim. Um minutinho para você fazer o cálculo. Lembra que eu pedi para você ficar com uma calculadora? Vai ficar mais rápido para você fazer o cálculo. Gente, no desafio de hoje à noite vai... 2,6? 2,6? 6 ou 3, Bruna? Bruna, é 2... O meu deu 2,6. 6, né? Então, eu posso corrigir aqui, pessoal? Então, vamos ver. Ó, vamos ver se satisfaz aquela condição. Nós temos as condições de cada gás antes de misturar? Sim, temos. Ele quer depois que misturou. Então, você vai abrir a válvula, né, a torneira, vai deixar misturar e aí você vai calcular a pressão no sistema final. Então, vamos ver aqui, né, a resolução. Olha lá, ó, pressão da mistura vezes volume da mistura, temperatura da mistura. É aquela formulinha que eu já discuti com você. Pressão da mistura é o que eu estou procurando. Gente, agora deixa eu só te mostrar um detalhezinho aqui. Ó, aqui eu tenho um volume de 3 litros, ó. Está escrito aqui, 3 litros. Aqui eu tenho um volume de 2 litros. Quando eu abrir a torneira, a mistura gasosa vai ocupar todo o volume do recipiente. Então, o volume da mistura vai ser 3 mais 2. O volume da mistura vai ser igual a 5 litros. Como ele falou que a temperatura antes era a mesma e vai continuar a mesma, e eu não sei o valor dela, eu deixo tudo T, porque eu vou cancelar esses T's aqui. Certo? A pressão do primeiro, ele deu. Olha lá, ó. A pressão do primeiro é 1 atm, o volume dele é 3. A pressão do segundo é 5 e o volume dele é 2. Ok? Então, você substitui a pressão do primeiro, volume, né? Pressão, volume, corta todas as temperaturas porque são iguais. Aqui vai dar 3 mais 10, 13. Passo 5 dividindo, 2,6 ATM é a resposta do exercício. Beleza, Bruna? Eu acho que vocês hoje vão dar uma surra nos meninos, né? Hoje à noite, às 7 horas. Gente, com certeza vai ter... Eu acho que você vai ser até humilhante. E só para o Caisson ficar sabendo, eu fiz na mão, viu? Não fiz na calculadora essa continha, não. É, porque eles estão chorando demais, né? Ah, também fazer isso na calculadora também, né? Nem precisa. Tá, joia. Então, vamos brigar agora. Vamos deixar para a noite essa briga. 7 horas da noite. Furioso. Oi? Furioso, cara. Competitivo demais. Cara, vai ser bem legal, viu? Porque assim, nós vamos brincar, né? Mas é uma coisa séria. A gente vai rever um monte de coisa da química. Só para lembrar, moçada, não é só o que a gente estudou, não, viu? Então, por exemplo, ó,
tem coisa lá de química orgânica que a gente vai começar daqui umas 2 semanas. Então, vai ser coisas que você já aprendeu aqui comigo e coisas que você traz de anos anteriores que você estudou. Falando nisso, eu tenho mais um exercício aqui e eu vou dar um tempinho para você fazer. O negócio é o seguinte, ó. Ele fala, gente, presta atenção, ó. São 3 recipientes indeformáveis, né, que tem volume constante e todos os volumes são iguais, certo? Contém, respectivamente, 3 gases diferentes. Então, ó, no A nós temos hélio, no B nós temos nitrogênio, no C nós temos oxigênio. Aqui eu tenho a temperatura de cada um deles e tenho a pressão de cada um deles. Aí ele fala assim, ó, os balões são interligados entre si por conexões de volumes desprezíveis. Esses volumes aqui, ó, no meio são desprezíveis. E eles estão fechados pelas válvulas 1 e 2. O sistema completo encontra-se ilustrado na figura, tá aqui. Aí ele fala assim, ó, ao serem abertas as válvulas 1 e 2, a mistura gasosa formada teve sua temperatura estabilizada em 300 Kelvin. Ele quer saber a pressão interna do sistema depois que você abrir as válvulas. Mais um minutinho para você fazer para mim. Nesse caso, são 3 gases, né? São 3 gases e eu conheço as condições antes de misturar. Por isso que pode aplicar essa formulinha que eu estou passando para você. Então, por favor, isso aqui, como são 3 gases, vai demorar um pouquinho mais, né? Mas, se você chegar na resposta e quiser falar, pode abrir o microfone aí de boa. Ou coloca no chat ou abra o microfone e fale para mim. É um teste, né? Tem as alternativas aí embaixo, ó. Vamos lá, trabalhando. O William tá na aula aí? Carolzinha também? Tô aqui. Beleza, e o William? Sim, tô também. Legal. Tá preparado para hoje à noite ou não? Preparado para o desafio de hoje à noite? Sempre. Mas sem choro, hein, meu? Sem choro. Hã? Entra Só- aí no... depois você recruta os meninos para trabalhar com você aí, meu. O São Paulino é você, Claudinho. O choro é seu. Não, cara, que é macho. Que é macho. Última vez que vocês ganhou o título, existiu Orkut. Vamos mudar de assunto, ó. Vamos falar de futebol, não? Certo? Porque o seu time está quase caindo aí no Paulistinha, viu? Não vai ter mais. Essa é a sorte do Corona aí que livrou vocês, né? Pois é, tá vendo? Quando a gente não joga muito bem, vem uma pandemia e ajuda, né? Mas, gente, esquece esse corintiano aí. Alguém chegou numa resposta? É 2. Bruna, 2? Então, vamos ver. Esse eu não tenho certeza que eu tenho a resolução dele. Deixa eu ver se eu tenho a resolução. Ah, tem sim. Ó, deixa eu só falar para vocês. Ele disse que os 3 volumes são iguais, né? O volume do primeiro igual ao volume do segundo, o volume do terceiro. Então, quando eu abrir, a mistura vai ocupar 3 volumes. Se eu chamar esse volume aqui de V, esse também vai ser V, esse vai ser V. São todos iguais. Quando eu abrir, eu vou ter um volume total igual a 3V. Então, vamos lá, ó. Pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura é igual, primeiro, P1, V1, igual a formulinha que eu tinha passado para vocês. Aqui, ó, essa daqui. Só que como eu tenho 3 gases, a gente vai colocar até o terceiro gás. Gente, isso que é importante, ó. Os volumes são iguais, você chama de V. A mistura vai ter um volume igual a 3V, porque a mistura vai ocupar todos os 3 volumes, 3V. Ele fala que a mistura estabilizou em 300, deu a temperatura de cada um, a pressão de cada um, você substitui na fórmula moçada, né? Aí você pode cancelar esse V, ó, corta V, 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 corta, você vai ficar só com a pressão da mistura como incógnita, a resposta é 2 atm, a Bruna acertou de novo, tá? Então, gente, certeza que hoje à noite vai ser uma lavada. Bom, agora, mudamos de assunto, eu vou passar uma outra fórmula para você, que é a equação de Clapeyron para misturas. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Isso daqui, ó,
eu chamo de equação geral para misturas. É uma equação geral. Legal? Agora, eu vou passar uma equação que eu chamo de equação de Clapeyron para misturas. Pessoal, como é que era a equação de Clapeyron para um único gás? PV-NRT. Não é? Aquela da puta véia. PV-NRT. Agora, para misturas, é quase a mesma coisa. Só que no lugar do N, você vai colocar somatória de N, porque agora nós temos uma mistura de gases. Ok? Então, essa daqui é a equação para um único gás, equação de Clapeyron, PV-NRT, e essa daqui é a equação para mistura, PV somatória de NRT. A única coisa que mudou é a somatória de N que você vai colocar aqui. Gente, tranquilos isso ou não? Então, vamos ver o que eu tenho aqui na sequência. Um exercício. Ó, eu tenho um balão de 10 litros e eu vou misturar 3 mols de acetileno com 88 gramas de CO2. Eu quero saber qual vai ser a pressão que eu vou ter no balão a 27 graus Celsius. Gente, um tempinho para você fazer. Deixa eu só fazer um comentário com você. Ó, nesse caso aqui, eu já dei a mistura pronta. Eu não dei as condições de cada gás em separado. Aqui a mistura já está pronta. Ó. Eles estão misturados no recipiente e eu não conheço as condições parciais antes de misturar. Já tem a mistura pronta. Por isso que, nesse caso, eu vou ter que usar a equação de Clapeyron para misturas. O carbono tem uma massa igual a 12, o oxigênio 16, e eu quero que você resolva esse exercício para mim. Vou marcar aqui. Esse aqui é um pouco mais demoradinho, né? Que tem que fazer um pouquinho mais de conta. Eu vou demorar aí. Vou esperar uns 2 minutinhos você fazer para mim. Tá certo? Então, mais tarde eu mando o link, né, do desafio de hoje. E eu quero a presença de todo mundo, viu? Gente, vocês sabem se... Deixa eu... 12,3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 12,3. 12,3. É exatamente isso. A Rafaela Freitas já tinha me passado aqui também no chat. A Marcela tá... Marcela, não, desculpa. A Bruna está me garantindo. E a Carol, com certeza... Gente, só as meninas participam, hein? Meu Deus do céu. Eu acho que a gente podia mesclar, né, gente? Porque senão vai ficar muito desproporcional o nosso desafio de hoje, hein? Se vocês quiserem que eu mescle... já tinha gente reclamando, o vulgo Caisson, falando que era desproporcional. Meu Deus do céu. A gente guarda o melhor sempre pro final, sabe? A gente prefere ficar quieto, deixar o melhor pro final. Então a gente vai ver hoje. Pessoal, o que você teve que fazer? Ó, o que você teve que fazer? Relaxa, Claudinha, é tudo blefe. De noite a gente brinca. Então tá bom, então eu espero, viu? Eu vou torcer para vocês, homens, viu? Mas eu aposto das meninas. Gente, eu vou ter que pegar essa massa aqui... Você não tá se comprometendo, né? Torço para vocês e aposto nas meninas, né? Sem se comprometer. Eu sou neutro, cara. Gente, ó. Aqui eu tenho a massa do CO2. Tem a massa. Aqui eu já tenho mol. Essa massa aqui, eu vou ter que transformar em mol. Porque lá na formulinha você usa a somatória de mols. Ok? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, a pressão eu estou pedindo. O número de mols do acetileno eu já dei. Eu não dei o número de mols do gás carbônico, eu dei a massa. O volume eu já tenho, a temperatura é 27, tem que passar para Kelvin 300. Então vamos calcular o número de mols do CO2. Gente, massa molar do CO2. Carbono é 12, o oxigênio é 16 vezes 2. A massa molar deu 44 gramas por mol. Como é que calcula o número de mols? Massa sobre massa molar. Você está cansado de fazer isso daqui. A massa, 88. A massa molar, 44. Você tem 2 mols de gás carbônico. Eu vou ter que calcular a somatória do número de mols. Eu tenho 3 mols de acetileno e calculei aqui 2 mols de CO2. Eu somo isso, 5 mols. Gente, aí joga na formulinha de Clapeyron para misturas. PV somatória de NRT. Pressão estou procurando. O volume do recipiente é 10 litros. A soma do número de mols é 5.
Quando você vai calcular a pressão em ATM, né? Eu não exigi, você poderia fazer em qualquer uma, mas normalmente a gente faz em ATM. O R que você usa é 0,082. A temperatura em Kelvin é 300, fez essa continha, 12,3 o valor, né? A resolução do exercício. Pessoal, hoje é uma aula assim bem rápida, porque são apenas duas equações. O que eu vou fazer para você agora? Eu vou montar duas listas de exercícios mais pequenas, né? Porque você tem coisa na apostila para fazer, tá? Eu vou montar duas listas de exercícios. Então, ó, eu já mandei uma para você sobre PVT-Bovató, sobre equação geral. Essa eu já mandei 10 questõezinhas. Eu agora vou mandar uma listinha com os 10 exercícios só com clapeirão para um único gás. E aí eu vou montar outra listinha com sempre assim, no máximo 10 exercícios para não ficar muita coisa para você, viu? Eu vou montar uma para você usar a equação geral para mistura e, né, usar a equação de clapeyron para mistura. Gente, tá legal ou não? Certo? Então, nossa aula termina por aqui. E eu tenho agora tempo para tirar dúvida. Se você quiser tirar dúvida, eu estou à disposição. Se quiser fazer alguma pergunta, pode entrar no chat ou abrir o microfone e me perguntar. Certo? Tô aguardando aqui um minutinho. De repente pintou uma dúvida aí, né, em você. Só um detalhezinho. Eu acho que quando você for fazer exercício, eu acho que vai pintar essa dúvida. Ó, porque nós temos duas equações para misturas, né? Duas equações. Uma é essa daqui e uma é a equação de Clapeyron, que eu acabei de utilizar. Como é que você vai, na hora que você lê o exercício, como é que você vai raciocinar qual delas eu uso? Então, deixa eu dar uma repetida aqui, ó. Essa daqui, você vai usar quando você sabe as condições iniciais de cada gás. Se você sabe como o gás, né, antes de misturar, como os gases estão, aí você usa a equação geral. Agora, se você já sabe, ó, se você tem apenas a mistura pronta já, nesse caso aqui, eu não falei as condições do acetileno e do CO2 antes de misturar. Eu já passei os dados no recipiente. Eu tenho um balão de 10 litros e eu já tenho a mistura pronta, feita. Lá não. Lá eu faço a mistura. Eu conheço as condições antes da mistura. Aqui não. A mistura já está pronta, ela já está feita e eu vou calcular, né, alguma coisa da mistura pronta. Aí a gente precisa usar a equação de Clapeyron para misturas. Beleza, meus queridos? Bom, então hoje, às 19 horas, horário de Brasília, a gente vai fazer o nosso desafio homens contra as meninas, valendo chocolate. Gente, só para quem tiver presente na sala, viu? Eu vou tirar um print da sala de quem está presente e aí nós vamos dar o chocolate só para aqueles que ganharem, né, no caso as meninas, só para aquelas que estiverem na sala. Não é todo mundo da classe, não. Só para o pessoal que estiver participando do desafio. Tá bom? Gente, um abraço para você. Fiquem com Deus e até hoje às 19 horas, tá? Beijos.